Fala pessoal, bem-vindos à nossa aula aqui do Filo no Veste. E hoje a gente vai trabalhar um dos autores mais importantes, que é Karl Marx, no materialismo histórico dialético. Então na aula de hoje a gente vai trabalhar uma questão que é fundamental na filosofia e na sociologia, que é justamente a visão materialista, como é que ela se desenvolveu no século XIX. Para entender o materialismo histórico dialético de Marx e Engels, a gente precisa fazer uma jornada na filosofia para tentar entender primeiro a ideia de Hegel. Hegel, na verdade, vai ter o seu idealismo questionado pela vertente marxista. Então, para a gente falar desse questionamento, como ele acontece, é muito importante, muito fundamental que a gente fale um pouquinho, bem rapidamente, sobre Hegel. Né? Então, Hegel, obviamente, é um autor complexo, ele merece uma aula inteira, né? Ele tem uma aula inteira na filosofia, no nosso curso, e é claro, né, quando a gente fala de Hegel, a gente está falando de um cara que retoma Platão. Então, Hegel, ele acreditava, ele defendia na filosofia dele, que na verdade, as pessoas, elas evoluíam a consciência delas em etapa. Né? Então ele fala muito sobre isso, sobre como a gente começa com uma consciência simples, depois a gente vai evoluindo para uma consciência, né, da gente mesmo, a consciência de que nós somos sozinhos, nós estamos aqui solitários nesse mundo, né? Ou seja, eu dou sentido ao mundo em que eu vivo, portanto nada vai dar sentido para mim ou no meu lugar. É a tal da consciência infeliz, que seria o segundo estágio. E o terceiro estágio é a consciência absoluta, é a consciência de que se eu dou sentido a esse mundo, eu vou mudar o mundo no qual eu vivo. Só que o Marx, ele questiona o idealismo hegeliano, porque um proletário, um operário, por exemplo, que trabalha 16 horas por dia, 14 horas por dia, ele não tem como ter consciência tão profunda assim de si mesmo. Né? Você vê um proletário que trabalha, por exemplo, no maquinário pesado de uma indústria, ele não tem tempo, ele não tem nem condições de cuidar da família dele, quanto mais de entrar em crise consciencial. Sabe, essa coisa de, meu Deus, quem sou eu? O que faço aqui? Não. A labuta, o ritmo que é imposto ao proletário é muito mais intenso e é muito pior, né, do que essa vida burguesa que pode ser questionadora. Então um burguês tem tempo de questionar, um burguês tem tempo de entrar em crise existencial, né? Um proletário não tem esse tempo. Então o idealismo hegeliano ele é muito questionado. O Marx diz, né, Hegel olhava as coisas de cima para baixo, ou seja, a consciência muda o mundo, as ideias comandam o significado do mundo material. Agora, o Marx não, o Marx inverte essa lógica. O Marx vê como as condições materiais, por isso materialismo, elas definem quem eu sou, o tipo de consciência que eu vou ter. Então não espere uma consciência burguesa de um trabalhador de fábrica. Um trabalhador de fábrica ele vai ter uma consciência de um trabalhador. Né? Alguém que mora numa vila de pescadores vai ter uma consciência de alguém que vive numa vila de pescadores. As condições materiais elas são mais importantes do que o idealismo hegeliano. Então Marx, ele, ao mesmo tempo que ele usa o Hegel em alguns pontos, como por exemplo na dialética, né, a gente já fala disso, ele nega Hegel em outros pontos, principalmente no ponto que ele questiona o idealismo hegeliano. Né? Então essa visão de que as coisas vêm do céu para a terra, da consciência para o mundo material, Marx não acredita nisso, ele nega isso. Para ele, na verdade, é o oposto. Né? As coisas vêm do chão, da terra, para o céu, ou seja, é da minha condição de vida, das minhas relações de trabalho, que eu vou formar a minha consciência, a minha visão de mundo e quem eu sou. Né? Então depende muito mais das condições materiais do que de fato, né, que nível de consciência eu vou atingir. Como é possível atingir níveis de consciência elevados se você trabalha na labuta todos os dias e não tem nem dinheiro, né, para comprar o mínimo possível para sua família, para sustentar o seu filho, por exemplo. Né? Então você é fruto daquilo, das condições materiais nas quais você está inserido. Né? Então, por exemplo, se eu sou professor, eu vou ter consciência do trabalho que eu faço, no máximo. Né? Tem gente que nem isso tem. Tem gente que nem consciência de classe desenvolve. Tem muita gente que é proletária, ganha bem e se acha elite. Muita gente se coloca num pedestal dizendo eu sou burguês, quando na verdade, a gente vai ver mais tarde nessa aula, que a definição de burguesia para o Marx ela é bem específica, né? É o detentor dos meios de produção, é o dono da fábrica, é o dono do negócio todo, é o dono do jogo. Se você não é o dono do jogo, você está submisso a alguém, submetido a alguém, dependente de alguém, e você só tem a sua força de trabalho para vender. Então você é proletário, você pode ganhar o que for. Você pode ser gerente de uma empresa. Se a empresa não é sua, você não tem, obviamente, ligações
com a burguesia, né? Então Marx ele separa isso de uma forma bem clara na teoria dele marxista. Tá? Então o materialismo histórico dialético do Marx e do Engels é muito importante para a gente entender que ele rompe a ideia de que as nossas ideias mudam o mundo. Na verdade, eu sou fruto do mundo que eu vivo. As minhas ideias vêm do contexto que eu vivo. Vêm do chão, né? Vêm do embasamento, vêm do dia a dia, vêm do meu trabalho e de onde eu estou posto, o que eu estou fazendo todos os dias. Então não é muito comum para um proletário ter a consciência de que ele é explorado, né? Não é muito comum para um proletário ter a consciência de que ele está ali numa relação que muita gente vai definir quase como uma relação de escravidão, né? Quase como uma mercadoria, uma coisa, né? Que trabalha em função de outro e que enriquece o outro. Muitas vezes o proletário não tem essa consciência e é preciso desenvolver de uma certa forma o proletário para começar a pensar na condição dele, além das ideologias, que é o nosso próximo assunto daqui a pouquinho. Segunda coisa importante do materialismo histórico dialético. Ele é histórico por quê? Porque Marx e Engels buscam provas históricas, porque eles falam, não é simplesmente você chegar e falar assim, eu acredito que... Não. Na história está provado que todas as épocas houve disputa de poder entre alguém que era da elite e alguém que estava nos estratos mais baixos, né? Então ele fala, no Manifesto Comunista, inclusive, ele coloca isso, né? A história humana é a história da luta de classes. Desde a Roma Antiga, né? Ele pega isso, plebeus e patrícios, né? Ou seja, pessoas comuns e nobres, servos e nobreza na Idade Média, a gente pega na Idade Moderna, burgueses e proletários, uma eterna luta de classes, uma roda que gira constantemente. Essa ideia na história da roda, né, que sempre tem alguém por cima da roda e alguém por baixo da roda, isso vai invertendo na luta de classes, e a ideia do Marx é justamente quebrar a roda. A ideia dele é acabar com a roda. Daí vem as propostas marxistas mais tarde revolucionárias. E mais uma coisa importante, né, quando a gente fala de Marx, a relação dele com Hegel, que é a base dele, né, ele refuta Hegel no idealismo, só que tem também uma questão que ele se baseia no Hegel. Ele se baseia na dialética do senhor e do escravo, e essa dialética do senhor e do escravo é uma história que o Hegel conta dizendo o seguinte, num primeiro momento, né, Hegel diz, a gente pensa que quem tem o poder numa relação entre senhor e escravo é, obviamente, o senhor. Só que se a gente for pensar bem por um outro lado, o senhor não seria senhor se ele não tivesse um escravo. Ou seja, o senhor só é senhor se ele tiver escravos. E aí vem a grande pergunta, né, sintética do Hegel. Quem manda em quem? O senhor manda no escravo, mas na verdade... Quem depende mais de quem? O senhor depende mais do seu escravo. Vamos pensar aqui, se um deles morrer, quem sobrevive e quem não sobrevive? Vamos fazer essa brincadeira? Se o escravo, né, se o senhor morre, o escravo que já produz agricultura, que sabe plantar, sabe colher, sabe cozinhar, ele vai sobreviver. Ele garantia a sobrevivência de 2, agora garantia a dele mesmo, de um só. Tá tudo bem, né? Ele tem muito mais know-how, ele sabe muito mais sustentar alguém, né? Porque ele está trabalhando, afinal de contas quem trabalha é o escravo. Agora, se o escravo morre e esse senhor não tem outros escravos, esse senhor está em maus lençóis, em péssimos lençóis. O senhor não sabe fazer nada, ele só sabe mandar, ele não sabe colher, não sabe plantar, não sabe cozinhar. Então, na verdade, se a gente for pensar, o mais poderoso nessa relação perante a vida é o escravo e não o senhor. Marx vai usar esse exemplo, gente, para poder trocar agora no capitalismo as palavras. Ele vai usar, ao invés de senhor, burguesia e ao invés de escravo, proletariado ou trabalhadores. Então, a grande ideia do Marx é quem manda em quem? Parece que a burguesia manda no trabalhador, mas na verdade a burguesia depende do trabalhador. Por isso, se todos os trabalhadores do mundo se unissem, cruzassem os braços e dessem um basta na exploração, o que seriam as empresas? Galpões vazios, cheios de instrumentos que não trabalham sozinhos. E essa crítica para o século XIX, ela é muito assustadora para a burguesia, porque mostra a burguesia muito vulnerável. É como uma escola e professores. O que é uma escola sem professores? Se a gente cruzar os braços e nenhum professor do mundo mais der uma aula. Me conta, o meu trabalho eu sei fazer numa praça, o meu trabalho eu sei fazer aqui no meu estúdio, o meu trabalho eu sei fazer, né, com você, aluno, sentado numa cadeira na sua frente. Agora, é óbvio, né, que uma escola sem professores é apenas um galpão com lousa e giz. E uma aula não se dá sozinha.
Então a ideia do Marx é, se todos os trabalhadores do mundo se unirem, e isso está no Manifesto Comunista, trabalhadores do mundo univos, eles vão mostrar o poder que eles têm perante os seus senhores. Eles mostram quem manda de verdade nesse sistema capitalista, que são os trabalhadores, não são os burgueses nesse processo. Então a gente usa sempre, né, esse exemplo da dialética do senhor e do escravo, que é do Hegel. Né? Na verdade, o autor dessa frase aqui, né, desse exemplo que eu acabei de citar, é o Hegel. O que o Marx faz? Ele adapta esse exemplo para uma lógica crítica, né, ao capitalismo. Então a gente fala que a dialética hegeliana serviu de base para o Marx, né, compor sua ideia, mas ao mesmo tempo Marx faz críticas veementes ao Hegel. E é a partir daí que a gente começa a pensar, ok, mas por que um proletário aceita a imposição? Primeiro, ele não sabe que ele está numa relação desvantajosa. Segundo, existem ideologias da burguesia para prender esse proletário, ideologias que são repensadas de tempos em tempos. Aliás, todo grupo dominante na história usou de uma inversão da realidade para que os dominados não percebessem a dominação e até agradecessem por essa dominação. É o que a gente vai ver agora quando a gente fala de ideologia para Marx. Dá uma printadinha aí na tela, por favor, para vocês terem essa luzinha. É importante que vocês tenham, né, essas referências do que é o materialismo histórico dialético, para vocês não pensarem que Marx acordou um belo dia e inventou a teoria dele, né? Tem uma grande base filosófica. Você pode concordar ou não, essa ideia ela é muito polêmica, ela já foi muito repensada desde o século XIX, mas o que eu acho importante é lembrar, né, que tem fundamento filosófico sim, e é uma ideia importante. E agora a gente entra no tema da ideologia. O que é ideologia para o Marx e como que a ideologia serve para manipulação e para evitar a consciência dos dominados perante seus dominadores. E o conceito de ideologia para Marx e Engels é um conceito também muito importante e fundamental nas provas de vocês. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é ideologia. Ideologia não é apenas um conjunto de ideias nos quais você acredita, né? Existe uma diferente concepção de ideologia para Marx, a linhagem materialista, e ideologia para autores como Weber e outros sociólogos. Por isso a gente vai falar aqui do conceito de ideologia na visão marxista. Ideologia para o Marx é a forma que existe de manipulação da realidade, ou seja, né, uma inversão da realidade, uma distorção das relações de trabalho. Então o que faz com que um trabalhador não se veja desfavorecido numa relação de trabalho? O que faz com que um escravo, por exemplo, na antiguidade ou até mesmo no Brasil colonial, não veja e não se rebele contra a escravidão, né, com tanta frequência? O que acontece que gera uma acomodação social, geralmente nos explorados em relação aos seus exploradores? E aí entra esse conceito de ideologia. A ideologia, ela inverte a realidade de tal forma que você acredita que a realidade é daquele jeito. Qual que é o papel da filosofia marxista? É você tentar desinverter as ideologias para tentar mostrar a realidade tal qual ela é. E dói, machuca, é complicado, porque as ideologias elas são faladas, né, historicamente pela classe dominante, são repetidas sem questionamento pelas classes dominadas. Então se a gente for pensar, né, em alguns exemplos de ideologia para a gente trazer para a nossa aula de hoje, o primeiro exemplo que a gente tem é um exemplo do mundo do trabalho, né? O trabalho dignifica o homem. Bom, vamos pensar um pouquinho nessa frase, né? Por que o trabalho dignifica alguém? Ah, porque eu acordo cedo. Ah, porque eu consigo trabalhar honestamente. Tá, mas o que isso tem a ver com dignidade no mundo capitalista, onde o que importa, na verdade, para você ser bem tratado e ter acesso, inclusive, à saúde e a viver mais é o seu dinheiro. Então talvez não seja o trabalho que dignifique o homem. Eu não pago, por exemplo, as minhas contas com dignidade. Você em casa paga? Eu não pago as minhas viagens com dignidade. Não existe um cheque de dignidade. O que existe é dinheiro mesmo, né? Então a gente começa a pensar que talvez o que molde as nossas relações seja o dinheiro. E aí a burguesia, os donos dos meios de produção, os donos das fábricas, os donos dos galpões, talvez eles tenham dinheiro e ofereçam para os trabalhadores um salário que é um salário ínfimo, um salário mísero, que não é nem uma porcentagem mínima do que a empresa ganha, e obviamente eles fazem isso para quê, né? Falam tudo isso para quê? Para você achar que no final do dia, mesmo não podendo comprar danoninho para o seu filho, né, e trabalhando igual um louco, você deite a cabeça no travesseiro e pense, eu não ganho bem, mas pelo menos eu sou digno. Não, você não é digno. Nunca teve a ver com dignidade. Não é dignidade isso daqui.
Né? Isso aqui é apenas uma ilusão, é uma distorção da realidade. O que vale mesmo é dinheiro. Vale aí a dúvida, né? Se a burguesia acha tão digno trabalhar 16 horas, por que ela não trabalha? Por que ela não desce pro chão da fábrica e vai operar a máquina? Por que os administradores, muitas vezes, dessas empresas, no século XIX, eles ficam nos seus escritórios, mandando e desmandando, e não vão lá sujar a mão junto com o proletariado? Porque talvez essa dignidade que eles tanto prometem, ela não exista. Talvez o que valha mesmo seja apenas dinheiro. Por isso, essas ideologias, elas não são de hoje, né? O capitalismo não inventou as ideologias pela primeira vez. Desde o mundo antigo, a gente tem muitas ideologias. Eu poderia dar para vocês muitos outros exemplos. Por exemplo, a ideia de que o faraó do Egito era uma divindade encarnada, né? Era alguém que encarnava a divindade, e, portanto, as pessoas deveriam trabalhar pelo Estado, trabalhar para servir ao faraó e à família dele, né? E quem dizia isso justamente eram os sacerdotes. Então os sacerdotes pegavam essa produção do povo, né? Repartiam essa produção com o faraó e com a família real, e quem trabalhava mesmo não era o clero, não eram os sacerdotes, nem o faraó, nem a família dele. Era o povo que acreditava, né? E de uma forma até religiosa, então isso seria uma ideologia religiosa, que o faraó era um ser sagrado. E, portanto, o meu trabalho é um trabalho que vai me levar a honrar um ser sagrado, e eu vou ser, obviamente, uma pessoa melhor e digna por isso. Não, você só está gastando o seu tempo sustentando alguém que não faz por merecer. Né? Pare e pense um pouquinho de forma materialista. Se você for pensar sem o aspecto religioso, o que as sociedades antigas faziam na Idade Média, na Idade Antiga, no caso do Egito, da servidão coletiva, no caso da Idade Média, na servidão feudal, o que eles faziam, gente, era servir a pessoas que não trabalhavam, apenas oravam ou guerreavam quando tinha uma guerra, e por títulos de nobreza recebiam essa produção, recebiam esses alimentos, né? Enquanto o servo que trabalhava mesmo, 16 horas por dia, passava fome. Né? A gente está falando da vida das pessoas. A gente está falando hoje de ideologias que passam pelo trabalho, é o mesmo discurso, só não é mais religioso. Ninguém está falando aqui em nome de Deus, né? A gente está falando agora em relação à dignidade, a valores. E as empresas trabalham isso muito hoje em dia ainda, né? Então, por exemplo, na maioria das empresas, o que a gente tem? Ao invés de falar funcionários, porque funcionário é muito frio, né? É uma função. Aí a empresa vem com o nome colaboradores. Olha que bonito isso, gente. Você colabora com a empresa, você faz parte do time, é lindo isso. Aí geralmente o cara que cuida da área, ele não é o chefe, né? Ele é chefe não, chefe é uma coisa meio tribal, chefe é uma coisa meio imposta, segregacionista. Não, vamos mudar esse termo. Vamos colocar a palavra gestor, né? Essa pessoa vai gerir parte da empresa. Em algumas empresas até são chamados de coaching, né? Olha que bonito, gente. Não é chefe, é gestor. E o dono da empresa, geralmente não é dono, né? Dono é uma palavra muito escravista, ser o dono da empresa, não. É o chamado mantenedor, ele mantém. Olha que bonito, no mesmo barco estão o mantenedor, estão, né, os colaboradores e os gestores, trabalhando para que esse barco continue rumando ao futuro. Mas na hora de uma tempestade, quem é que você acha que é quicado para fora do barco? O colaborador. Né? Nunca é o gestor, nunca, o gestor não, né? O gestor pode ser, nunca é o mantenedor. O mantenedor é o que pega todos os frutos desse trabalho. Então, se a gente for pensar mesmo nas relações de trabalho, para que serve um salário? Serve para você se alimentar, para você morar, para você se transportar, para que no outro dia você esteja bem, para trabalhar e gerar lucro de novo para o dono da fábrica. Ou seja, né? Você está trabalhando para reproduzir essa mão de obra para alguém lucrar em cima de você. E você ainda acha que você está na vantagem. Gui, mas as pessoas elas têm necessidades. Por isso é muito importante, talvez, segundo Marx, criar um mundo onde as pessoas não tenham mais a necessidade como a primeira coisa, né? E o medo. Talvez seja justamente essa questão da vontade, né, do sentido do trabalho. Né? E daí vem a ideia do socialismo inicialmente. Eu sei, você em casa deve estar pensando, meu Deus, ele vai falar da União Soviética. A União Soviética, ela deteriorou a palavra socialismo em muitos elementos.
né? A gente sabe que aquilo se tornou uma ideia que o Marx não concordaria, principalmente nas últimas décadas, né, da União Soviética. Inclusive tem um seriado muito bom, só que é para maior de 18, né? A classificação indicativa é elevada, que é um seriado chamado Chernobyl, né, da HBO. Chernobyl fala sobre o desastre que aconteceu na União Soviética nos últimos anos e como que o Estado soviético foi ineficiente para lidar e o descaso com as pessoas. Então, aquilo que o Marx escreveu e o que aconteceu na União Soviética, a gente vai comparar na nossa próxima aula, para vocês entenderem que o que ele escreveu foi a ideia basal, que está no Manifesto Comunista. A ideia de um mundo mais fraterno, de um mundo mais justo, a ideia de um mundo onde as pessoas consigam, né, de fato, trabalhar, mas trabalhar dentro de uma outra lógica que não é uma lógica de exploração, é acabar com a exploração. A ideia dele é uma ideia muito interessante, mas a aplicação, né, em alguns lugares, ela foi uma aplicação autoritária, terrível. Né? O Marx chega a citar a tal da ditadura do proletariado, no sentido, né, de que o proletariado precisa, de fato, impedir que essas desigualdades elas sejam reproduzidas, que elas são muito reproduzidas no discurso, no dia a dia, no acesso aos bens de consumo. Né? E é claro que em algum momento a gente ia ter que cortar, quebrar essa roda. Só que em nenhum momento o Estado deveria assumir funções totalitárias por décadas, né? Isso é uma coisa muito preocupante. Então, quando você lê a obra marxista, quando você vê as aplicações, são duas coisas muito diferentes. Sabe aquele filme que você vê mal adaptado, que o livro é ótimo, mas o filme, né, acabou ferrando a obra? É mais ou menos isso. Né? Então, a gente sabe a importância dele para a gente tentar conscientizar as pessoas do papel delas. Então, quando você pensa, o trabalho me dignifica, na verdade, o trabalho te cansa. Né? O trabalho que você trabalha, ele gera frutos nas mãos de uma outra pessoa. O que volta para você é muito pouco. Você trabalha muito mais por necessidade do que por vontade, na maioria das vezes. Então seria muito importante, talvez, gerar um novo mundo, uma nova sociedade, onde isso, né, seria possível. Onde seria possível um mundo sem exploração, onde as pessoas produzissem, trabalhassem pelo bem comum. Né? E aí alguns autores como o Freud, outros autores liberais, né, eles vão criticar essa ideia do Marx dizendo, será mesmo que ela é possível? Né? Será mesmo que esse mundo mais justo ele é viável? Será que Marx, no seu socialismo científico, ele não foi um pouco utópico, né, ao imaginar que as pessoas elas deixariam de lado essas diferenças? O Freud, na psicanálise, tem um texto lindo que ele fala que o marxismo não pode dar certo, que esse mundo mais justo ele não vai acontecer. Que a nossa psique, ela é competitiva, ela é violenta, ela é desejosa, somos movidos por forças como a libido, que é o desejo de satisfação, de conquista. Então essa ideia marxista, ela é uma ideia muito importante para a filosofia, mas ela também é muito criticada. E você aí em casa tem que ter a maturidade para as suas provas de vestibular, já que o nosso foco aqui é o vestibular, de tentar discutir esses vários autores e se tornar uma pessoa que entenda o Marx e leia, né, minimamente o Manifesto Comunista, que é uma obra feita para o proletário, né, do século XIX. Então eu acho que você, estudante de pré-vestibular, tem total noção e total capacidade de tentar ler esse texto, se debruçar sobre esse texto e tentar entender a proposta marxista, mesmo que você ou eu não concordemos com ela. Ela é uma base fundamental da sociologia. Então a gente fala que ele, como um dos grandes nomes da sociologia, também foi um dos grandes nomes da filosofia. Né? A gente está aqui numa área meio difícil, né? Por isso que eu sempre falo para os alunos aqui, a gente está no Marx, filósofo e sociólogo, porque o Marx está trazendo para a gente um grande questionamento filosófico, né? Qual o sentido do trabalho? O trabalho é o fundamento, né, da vida humana, o trabalho é fundamental, mas ao mesmo tempo, né, como que esse trabalho é alienado, como que ele é explorado, e o trabalhador fica com muito pouco. Em todas as épocas da humanidade. Não pense que o Marx ele só critica o capitalismo, né? Que o capitalismo é o que a gente vive, é o mais visível, é o imediato. Mas o Marx ele fala muito dos outros sistemas também. Todo o sistema produtivo, até então, seja o modo de produção asiático na Antiguidade, Egito e Mesopotâmia, seja o modo de produção escravista, Grécia e Roma, seja o modo de produção feudal, né, nos feudos da Europa, sempre teve a exploração. E o capitalismo, ele aprofunda essas diferenças e continua usando de subterfúgios para poder justamente alienar as pessoas. As ideologias, elas não param por aí, né? O Marx ele analisa as ideologias nas questões produtivas, nas questões das classes sociais, só que hoje a gente já usa esse exemplo para analisar outras formas de dominação.
Então, por exemplo, né, quando você vê um homem, por exemplo, falando, né, claramente que ele é contra o feminismo, e aí vem uma frase, né, que a gente dá muita risada quando a gente entende que é uma ideologia, né? Nem feminismo, nem machismo, humanismo. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Se você colocar essa frase na lousa aqui agora e for pensar sobre ela, o machismo e o feminismo, eles não podem ser negados como equivalentes, porque o machismo já está posto na sociedade. Né? Ele cria a inferiorização da mulher e prende ela a decisões que não são dela. O feminismo, ele questiona isso. O feminismo não é um machismo invertido. Né? E as mulheres feministas podem falar muito melhor do que isso, do que eu numa aula dessa. E é muito interessante pensar, né, que aí quando a pessoa diz nenhum nem outro, humanismo, ela te oferece um conceito vago. Que humanismo é esse? Que não vem do respeito, da emancipação da mulher? Que humanismo é esse? Né, que não passa por uma questão, né, da verdadeira dignidade? Que humanismo é esse que você promete, mas continua reproduzindo desigualdades com a sua filha, com a sua esposa, com a sua mãe? Que humanismo é esse? Né, que a gente não vê, que a gente não toca? Então essa frase é uma frase bem complicada. Quer ver uma ideologia agora na questão política? Nem direita, nem esquerda. É pra frente que se anda, Brasil. Ah, gente. A gente sabe que quando você diz nem direita, nem esquerda, é pra frente que se anda, você está buscando uma neutralidade que ninguém tem. Essa neutralidade política, né, ela não é você tirar os opostos e ir para um meio que é um meio estéril. É você ouvir os lados e juntos, educadamente, politicamente, tentar discutir a relação. E política, na verdade, é um negócio que não existe paz. Você não vai nunca encontrar paz na política. Porque a política é tentar resolver em diferentes visões, tanto da esquerda quanto da direita, né, as propostas, os limites, é diálogo constante, é embate, é debate, é dialética, é tentar chegar num caminho. É cada um empurrando de um lado que esse barco vai andar, né, que esse carro vai trilhar um caminho. Não é simplesmente nenhum nem outro, é pra frente que se anda. Dá vontade de levantar uma plaquinha às vezes para as pessoas, sabe? A plaquinha do como? Né? Como? Porque é muito bonito o discurso delas, né? Invertendo a realidade. Agora, como? Como isso é feito? Né? E aí esse como não tem resposta. Sabe? O como é uma resposta vazia. É tão vazio quanto essa dignidade que oferecem pra gente no mundo do trabalho. Né? Que dignidade é essa? Que eu tenho que falar não pro meu filho quando ele quer tomar um refrigerante. E eu falo não porque eu não tenho dinheiro. Que dignidade é essa? Que eu ganho um salário mínimo para trabalhar todos os dias e não tenho como romper essa condição. Que dignidade é essa que eu tenho que baixar a cabeça e engolir sapo todos os dias, senão eu não tenho onde morar nem o que comer? Será mesmo, né, que o trabalho dignifica o homem? Ou é só um discurso dos dominadores para manterem os dominados na rédea? Então essa visão é uma visão bem importante. Dá uma printadinha aí na tela, por favor, para a gente continuar já já. E aí, para encerrar, né, essa parte da aula, é claro, a gente vai falar dos outros conceitos marxistas na próxima aula, então não fiquem decepcionados. A gente vai trabalhar aqui mais-valia, modo de produção, classe social, né? A gente vai ver a diferença entre mais-valia absoluta e relativa, né? A gente vai falar da questão do lucro, a gente vai falar da questão da reificação, a transformação do homem em coisa. Então a nossa próxima aula é a aula dos conceitos marxistas. Essa é apenas uma introdução a Marx, para vocês entenderem de onde vem o materialismo histórico dialético e como que filosoficamente Marx e Engels pensavam essa manipulação de todos os sistemas, que não é só o capitalismo que traz. E a ideia deles é justamente quebrar a roda. Por que a bandeira socialista ela é vermelha? Na Revolução Francesa, né, existiam 3 lemas: liberdade, igualdade e fraternidade. Os 3 lemas são as 3 cores da bandeira da França. E a fraternidade é a cor vermelha. Se a gente for pensar no pós-Revolução Francesa, a burguesia que toma o poder, né, na França, ela de fato cumpre a liberdade, né, o discurso de liberdade, o discurso liberal, ele aparece em várias relações, ponto positivo, né, checado. A gente tem a igualdade, não uma igualdade de condições, mas uma igualdade jurídica, igualdade perante a lei. Agora, o que não veio nessa nova sociedade, e não dá pra gente checar, não dá pra gente falar, né, veio em algum ponto, é a fraternidade. Se ainda existe exploração, não existe fraternidade. A gente não se vê como igual, a gente não se vê como irmão. Pensem na sua casa, eu sofro como vocês.
eu sinto dores como vocês, eu adoeço como vocês, eu tenho alegria como vocês, eu vou morrer um dia como cada um de vocês. E no final todo mundo vai morrer e vai feder do mesmo jeito. Por que não somos todos iguais? Por que não somos todos irmãos? Por que tem gente que se acha melhor do que os outros? Esse é o questionamento. Por isso, ao rasgar a parte vermelha da bandeira da França, a gente tem as faixas vermelhas que o movimento socialista colocava nas reuniões, para lembrar que o objetivo deles é o objetivo da fraternidade universal. E por mais bonita que seja essa ideia, e por mais importante que seja essa base na teoria marxista, tem gente que ainda não entendeu isso. Né, que a União Soviética e outras ditaduras da chamada esquerda totalitária, elas não cumpriram esse requisito básico da fraternidade em muitos sentidos. Em alguns pontos até avançaram para tentativas, mas na prática, né, a gente percebe que muitos desses elementos não apareceram. Então cuidado, né? A obra de Marx é uma proposta inicial. O que foi feito dela e o que foi desenvolvido dessa ideia pode ter sido uma aplicação completamente diferente. Tem um vídeo muito legal de um cara chamado Noam Chomsky. O Chomsky, né? Ele é um cara que, vou até colocar aqui para vocês, Chomsky, onde ele fala que a União Soviética matou o socialismo na sua raiz, né? Porque o que é o socialismo sem essa ideia de fraternidade? O que é o socialismo quando ele vira uma violência imposta? O que é o socialismo soviético, se não, em última análise, mais uma ideologia até bastante cruel? Tá? Pensa um pouquinho nisso na sua casa. Gente, um beijo no coração de vocês. Na próxima aula tem os conceitos marxistas, não se esqueçam disso. E bons estudos aí na sua casa. E um excelente vestibular, para quem vai prestar vestibular no meio do ano, no fim do ano. Vai forte para a prova, lembrando desses conceitos que são sempre muito cobrados. E assiste o videozinho do Chomsky. Certeza que vocês vão tirar muitas informações interessantes de lá.